Muito bem, espero que estejam todos bem. É mais uma oportunidade de nos comunicarmos através desse vídeo, né? E é sempre uma alegria poder transmitir uma mensagem da Palavra de Deus, essas palavras maravilhosas em que é uma carta de amor, né? Eu chamo de uma carta de amor. É uma carta que vai contando a história do amor de Deus pela humanidade, como ele interagiu com o ser humano. Abra a sua Bíblia no capítulo 18 do livro de Lucas, por favor. Capítulo 18 do livro de Lucas. Enquanto eu vou falando aqui com você, eu vou cumprimentando você. Eu espero que você esteja bem, eu oro para que você esteja bem. Eu tenho, assim, muita alegria, porque todas as pessoas pelas quais eu tenho orado estão bem. Têm passado por essa pandemia, não têm sido atingido por essa doença. Então, assim, meus amigos aqui do trabalho, meus familiares da minha esposa, meus irmãos da igreja, pessoas queridas que eu oro, que são do grupo do WhatsApp, pessoas que eu mando mensagens pelo WhatsApp, desse grupo maravilhoso, Manancial do Deserto, que tenho amigos e amigas queridas e muito especiais. Todos vocês eu tenho orado e eu tenho muito que agradecer a Deus. Meus amigos lá do grupo dos meus antigos colegas da Escola Adventista de Madureira, oro por vocês e graças a Deus eu não tenho tido nenhuma notícia de que algum de vocês tenha sido afetado por essa doença. Eu dou glórias a Deus porque Ele tem atendido as minhas orações, as orações de vocês e tem cuidado e protegido de vocês. Eu tenho um motivo de grande alegria com relação a isso. E nós hoje vamos falar um pouquinho sobre essa questão da oração. Aqui vamos ter dicas interessantes nesse capítulo 18 de Lucas. Vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, por favor, encha o nosso coração da alegria da Tua mensagem, da Tua palavra, que ela realmente seja um bálsamo para nós. Inspira-nos, Senhor, ilumina nossa mente, pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Eu vou ler aqui a partir do verso 1, diz assim, Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca esmorecer. Essa leitura ficou horrível. Eu vou refazer, porque tem umas letrinhas, um negócio aqui que estão me atrapalhando aqui. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Agora ficou bem melhor. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disso disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Verso 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos dar uma paradinha por aqui e vamos conversar um pouquinho sobre o contexto desse texto que nós acabamos de ler aqui, do verso 1 até o verso 8. Uma coisa que a gente precisa perceber claramente já lá no primeiro verso
é que a oração deve ser contínua e não se deve esmorecer. Nós devemos insistir na oração, insistir naquele assunto que é imprescindível para nós. Tem um texto bíblico que Jesus diz que Deus sabe de todas as coisas que nós precisamos. Ele diz, por exemplo, que a florzinha que tem uma brancura, uma textura linda, não pode ser comparada com nenhuma veste de nenhum rei. É uma coisa impressionante. Ele diz que o passarinho precisa de comida e é Deus que provê essa roupa linda para a flor, o alimentozinho para o passarinho. Ele diz que todas as coisas são providas por Deus, porque Ele sabe da necessidade de todos os seres que foram criados por Ele. Ele diz que nós não deveríamos nos preocupar muito com isso. O problema é que as nossas orações são sempre muito ligadas a coisas, né? a desejos, e nem sempre desejos que estão de acordo com a vontade de Deus. E a gente insiste muito nessas coisas. Nós vamos aprender um pouquinho que aqui está falando de sempre orar e não esmorecer pela justiça, pelas coisas que realmente você não consegue lidar, com as coisas que fogem do seu alcance, das coisas que são impossíveis para você, mas que elas se realizam porque Deus é o seu protetor. Ele é quem cuida de você, Ele é quem fornece o que é necessário para que você vença, para que você realmente consiga ultrapassar esses limites que são impossíveis a você. Eu vou contar uma experiência minha já aqui. E aí, olha só, esse juiz iníquo, né, aqui, ele não respeitava ninguém, não era temente a Deus, não respeitava homem nenhum, mas por causa do incômodo que essa viúva provocava, da insistência dela, ele diz que, olha, eu não vou suportar essa mulher toda hora, então eu vou julgar a causa dela. Você vai ficar me molestando, vai ficar literalmente, sabe, olha só que coisa curiosa. Vou fugir um pouquinho do texto aqui, só para contar uma curiosidade para vocês. As pessoas às vezes pensam, tem uma ideia assim, de que os homens de Deus têm que ser sérios, né? Assim, eles não podem brincar, não podem sorrir. Tem que ser pessoas circunspectas, né? Assim, com uma cara assim séria, né? Porque senão eles não denotam credibilidade. Sei lá, as pessoas vão fazendo um formato a respeito das pessoas, como se elas tivessem que ser assim, tudo dentro de uma forma, né? A gente não pode ser espontâneo, não podemos ser nós mesmos, com as nossas características, porque senão as pessoas nos julgam. E se eu disser para você aqui que Jesus, nesse texto, ele fez uma ironia, usou aqui de uma brincadeira irônica nesse texto, será que nessa hora Jesus estava com um sorriso no rosto? Ou ele estava sério, circunspecto? Não, é Jesus, né? Olha, a gente forma coisas na nossa mente que são muito complicadas, sabia? Você sabia que quando Jesus fala aqui, molestar-me, lá no verso 5, no final do verso 5 diz assim, venha a molestar-me. Sabe o que está dizendo no original aqui? Literalmente é deixar-me de olho roxo. Olha, Jesus está fazendo uma ironia aqui, quase que como dizendo assim, ó, essa senhora vai acabar por me sucar, me agredir, por eu não atendê-la, por eu ignorá-la. Pode ser que ela venha até ao extremo
de me deixar com o olho roxo. O juiz já estava preocupado a que ponto aquela mulher era capaz de ir, porque o texto diz que ela toda hora ia lá, toda hora ela ia lá incomodar o juiz. Então o juiz estava preocupado. Imagina na hora que Jesus faz essa ironia, se Jesus está com uma cara séria, circunspecta, né? Nossa, não, o cristão tem que ser sério, não. Jesus é que certamente deu um sorriso e olhou para a cara daquelas pessoas assim, sabe? Como eu estou fazendo aqui agora com você. Mas vamos seguir aqui, isso aqui era só um detalhezinho. O que Jesus está fazendo com esse texto aqui é criar um contraste. Ele está mostrando que um homem que não é temente a Deus, que é iníquo e que não respeita ninguém, atende uma viúva que o incomoda. Aí ele vai dizer assim, no verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Embora pareça, tá? Veja que Jesus deixa claro que é só uma percepção nossa, essa demora. Mas o fato é que Jesus diz assim, um contraste. Poxa, se vocês que são homens, como esse juiz, são capazes de fazer justiça, mesmo que provocados, mesmo que numa situação ridícula como essa aqui, de até temer ficar com o olho roxo, o que vocês pensam a respeito de Deus? Vocês pensam que Deus não vai ouvi-los, não vai atendê-los? Espera aí. Então, ele diz assim no verso 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aí aqui é que tem uma coisinha bem interessante. Aqui o texto pode dar a entender, pode seguir nessa linha, né? De que quando vier o Filho do Homem, ele está falando da sua segunda vinda. É que ele já estava aqui presente, ele iria morrer, ressuscitar, voltar para o seu trono, mas depois voltaria. Então, essa segunda vinda, né? E ele diz, achará porventura fé na terra? Aqui a gente entende que Jesus está se referindo ao tipo de fé dessa viúva, um tipo de fé que não desiste, que não esmorece, como ele diz lá no verso 1, ora sempre e nunca esmorece. É esse tipo de fé que Jesus está se referindo aqui. Mas ele pergunta, será que quando eu voltar, eu vou encontrar pessoas que tenham esse tipo de fé? Que não desistiram, que não esmoreceram, que acreditaram, que confiaram em mim? Será? Confiaram em Deus? Será que eu vou encontrar esse tipo de fé? E aí isso serve para nossos dias hoje, para a nossa vida hoje. Será que Deus vai encontrar fé em nós? Será que Ele vai encontrar essa confiança em nós? Será que as nossas orações estão recheadas disso, dessa confiança, dessa fé? Bom, aí ele vai contar uma outra parábola, que começa lá no verso 9, que vai dar uma ideia para a gente de que tipo de oração é aceita por Deus e que tipo de oração não é aceita. E aí você precisa aprender com isso aqui. Vamos aprender com Jesus? Olha só, verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Preste bem atenção nessa palavra, tá? Que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Que coisa, né? Confiança própria, justiça própria, eu sou bom, eu isso, eu aquilo, eu mereço, Deus tem que me atender, eu cumpro os requisitos, eu sou melhor do que os outros, etc, etc, etc. Vai ficar bem claro isso aqui, verso 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Nossa, é a mesma coisa que ele está fazendo lá nos primeiros versos, um contraste. Contrastou o juiz iníquo
com um Deus justo, agora está contrastando um fariseu com um publicano. O fariseu é o que era o religioso perfeito, e o publicano era o que era o desgraçado perfeito, era o que detestado perfeito. Aí Jesus está fazendo um contraste, tá? Aí ele vai dizer assim, ó, o fariseu, verso 11, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, o outro homem da parábola, estava lá orando. Verso 12, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Justiça própria. Aqui o fariseu, que era um costume deles, você já ouviu aquela frase de que você querer ser maior do que o rei? É como se dissesse assim, ó, o rei ordena que todos paguem 5% de impostos. Aí vem um baba-ovo lá, um cara que quer ficar bem com o rei, excelência, majestade, 5% para a vossa majestade. Isso não é justo. 15%, majestade, 15%, 3 vezes mais. É o tal do querer ser maior do que o rei, o ditado que diz que a pessoa quer ser maior do que o rei. Os fariseus, eles tinham o hábito de querer ser maior do que as instruções divinas. Eles queriam estar acima. Aqui, por exemplo, fala, jejuavam 2 vezes por semana. Sabe quantas vezes por semana a Bíblia manda você jejuar? Arrisca aí, pensa aí. Fala aí agora para mim. Eu não estou te ouvindo, mas fala assim mesmo. Nenhuma. A Bíblia não manda você jejuar nenhum dia da semana. A única vez que a Bíblia fala em jejuar é uma única vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia do sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo. O povo tinha que fazer uma purificação e nesse dia era um dia de jejum. É a única vez que a Bíblia manda você jejuar. Como mandamento, é a única vez. E ele diz aqui, eu jejuo 2 vezes por semana. Vai ver que era pão durice, né? Vai ver que era desejo de fazer a família toda passar fome 2 dias para não ter que gastar dinheiro. Oxe, será que era? Bom, o fato é que ele diz assim, dou o dízimo, não é isso? Nossa, ele estava realmente, assim, bem criterioso naquilo de como Deus tem que ver um ser humano e atender, né? Aí vamos lá para o verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. E aí Jesus então dá uma sentença aqui, no verso 14. Digo-vos que este o publicano, tá? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, o religioso, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lembra lá de Mateus 5-7, Jesus vai fazer o Sermão do Monte, e lá no início do sermão, ele fala sobre as bem-aventuranças. Uma delas é, o humilhado será exaltado. Aquele que chora será exaltado. Jesus está repetindo aqui, ó, mas o que se humilha será exaltado. Mas que tipo de humilhação é essa? É uma humilhação em que você tem que vestir vestes pobres, rotas, você tem dinheiro para comprar uma roupa, mas você não compra porque você é humilde. Aí você vai usar uma roupa velha, não sei o quê. Não, queridos.
Isso não é humilhação, já começa por aí. Você precisa ter o conceito certo de humilhação, de que a Bíblia está falando, de que o humilhado será exaltado. O que Jesus está falando aqui é daquele que se humilha diante de Deus, aquele que reconhece, como está nessas palavras aqui do publicano, ó. Presta bem o que é humilhação. Não é uma humilhação em que você vai se transformar em algo insignificante, no sentido comparado ao seu semelhante, em que ele é um doutor e você é um lixeiro. Não é esse tipo de humilhação, sabe, de gênero, de cor, de raça. Não é nada disso, não. É o que esse publicano vai fazer aqui, ó. Eu vou repetir, verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Oh, queridos, é um reconhecimento de que você é um pecador, você tem uma natureza pecadora, de que isso é inevitável a essa natureza, ou seja, você peca. E o pecado faz separação entre você e Deus, e essa separação leva à morte, como diz a palavra de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas quando você reconhece essa sua natureza diante de Deus, e você se reconhece como alguém que não consegue ser digno diante dele, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, puro, perfeito, imaculado, e você é um pobre, miserável pecador. Quando você reconhece isso, acontece uma coisa impressionante, que é o que está escrito aqui no verso 14. Digo-vos que este desceu justificado. Sabe o que é isso aqui? É o perdão que é concedido àquele que se humilha, que reconhece, e agora você recebe os méritos de Cristo Jesus, porque ele venceu o pecado, ele não pecou, venceu o pecado e venceu a morte. No momento que você reconhece, que você se humilha diante de Deus e diz: eu não posso viver para sempre, eu não posso alcançar esse estágio, mas em Jesus eu posso recebê-lo. Aí a Bíblia usa uma expressão para dizer que Jesus te veste com as vestes brancas da justiça, representando a pureza de Cristo que agora é colocada em você. Você diante de Deus é puro e perfeito por causa da justiça imputada por Cristo na sua vida. Mas o outro não, o outro diz: eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não sou como ele, eu não sou como ela, eu dou isso, eu dou aquilo. Então se salve pela sua própria justiça. Muito bem. Aí eu vou terminar aqui com os versos de 15 a 17. Porque tudo isso aqui está ligado, tá? Do verso 1 até esse 17 aqui está ligado. Jesus está falando da mesma coisa. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Mania algumas pessoas têm de impedir outras de chegarem a Jesus, né? Seja com palavras, com atitudes, com pensamentos, seja de que forma que for. Quando alguém diz: você acredita nisso? Você acha que isso vale a pena? Quantas vidas foram transformadas? Quantas vidas foram transformadas? Aquela pessoa que era alcoólatra, que não valia nada aos olhos de todos, e foi transformada e se tornou um pai, um marido, um trabalhador exemplar, por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, porque ele acreditou, como aquela viúva, ele acreditou.
ele insistiu, ele conseguiu, ele chegou lá. E aí uma pessoa vai e se sente no direito de dizer: você acredita nisso? Você acha que isso vale a pena? E dizer: olha, tem muita gente que impedem, que tentam impedir, né, as outras de alcançarem essas bênçãos. Elas não recebem porque não querem e não querem deixar outros. Aí Jesus diz, aí diz o texto: repreendiam as crianças para que não tocassem a Jesus. Aí no verso 16, Jesus porém chamando-as para junto de si. Aí Jesus pega as crianças, coloca no seu colo, Jesus abraça, beija, sabe, abençoa, porque o objetivo aqui, as mães queriam que as crianças se aproximassem de Jesus para que ele impôsse as mãos sobre elas e as abençoasse. Amém. Os meus filhos, eu quero que estejam ali próximos de Jesus, sejam abençoados por ele, porque eu sei do quanto ele é capaz. Aí, diz assim Jesus, no verso 16: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. 17: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Aí diz assim: então eu tenho que voltar a ser uma criança? Como Nicodemos diz: eu vou ter que voltar a entrar no ventre da minha mãe, nascer de novo. Queridos, o que Jesus está falando aqui é de que uma criança tem plena confiança naqueles dos quais ela depende. Até certa idade, ela reconhece que ela é totalmente dependente daqueles que a criam, daqueles que a sustentam, daqueles que providenciam todas as coisas para ela. O que Jesus está falando aqui é: seja como uma criança, seja como o publicano, seja como a viúva. Está falando da mesma coisa, dando exemplos diferentes. A forma como você vai a Cristo vai depender do resultado da sua oração. Entendeu? Nesses 3 textos. Agora a hora já está bem avançada, eu vou ver se em alguns poucos minutinhos eu conto a minha história aqui, sobre essa coisa de crer que Deus, aqui no verso 7, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo e com a minha esposa. A minha esposa teve um problema com um cartão de crédito e não conseguia resolver. E aí protela, etc., e aquela coisa vai criando um volume, né? Juros sobre juros, aquela coisa horrível, né? Bom, aquilo chegou a um ponto que ela, não tendo mais como resolver com o cartão, apesar de todos os esforços, eu a orientei a entrar na justiça. Falei para ela: procure ali na UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, os formandos em advocacia, eles fazem consultoria gratuita para você poder entrar no Juizado Especial Criminal, o JEC, que é para pequenas causas. E ela foi lá, a estagiária, né, de advocacia, formando, atendeu muito bem, e aí preparou lá um documento até grande pra caramba, que já tem lá, é só copiar e colar e botar o nome da pessoa, né? Ele já tem lá um esquema lá. E aí foi junto com a minha esposa no JEC, que funcionava lá dentro, não sei se ainda existe, lá dentro da UERJ, e levou para dar entrada. Aí aconteceu uma coisa impressionante: o juiz as destratou e as botou para fora, assim, com ignorância, com desrespeito. Disse para elas que não tinha nada a ver com aquilo ali, que aquilo não era assunto dele, que procurasse a justiça civil, né? E não a justiça especial civil, o JEC, né? Eu falei criminal, mas é civil, tá? É que a velhice vai chegando. E aí o juiz botou elas para fora de lá.
Resumindo, minha esposa me ligou chorando muito, estava arrasada. Eu disse para ela ficar tranquila, que a gente ia resolver isso, que ia dar tudo certo, aquelas palavras que a gente fala assim, né, para a pessoa ficar bem e tal, como é que é, né? Aí cheguei em casa à noite, ela ainda muito triste, depois do trabalho, né? Aí conversei com ela e falei para ela assim: filha, vamos orar, vamos entregar isso nas mãos de Deus. E ela foi dormir e eu fiquei, na madrugada acordei e fui conversar com Deus, orar a Deus, e dentre os assuntos eu conversei com ele sobre essa situação. E aí me veio uma iluminação que eu nem sabia que existia. A Corregedoria da Justiça. Gente, naquela época a internet era aquela internet que a ampulhetazinha ficava girando, assim, o e-mail não ia nunca, as coisas não funcionavam nunca, né? Era horrível. Aí de madrugada eu entrei na internet e com muita dificuldade por causa dessa lentidão, eu consegui descobrir lá o site da Corregedoria da Justiça. E aí tinha um lugar que você fazia a sua queixa. Eu fui lá, escrevi, como se fosse a minha esposa escrevendo, ela escrevendo. Eu estive lá, não sei o que, aconteceu isso, assim, escrevi, e com uma paz assim, impressionante de que Deus estava me conduzindo nas palavras, em tudo, enviei. Imprimi e mostrei para minha esposa: ó, agora vamos aguardar. A gente tem uma noção, assim, de justiça no Brasil, de que nada dá em nada, né? Queridos, alguns dias depois a minha esposa recebeu uma ligação da secretária do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Isso mesmo. O desembargador deu ordem à secretária que resolvesse o assunto. Mandou a minha esposa comparecer lá no tribunal, lá no centro da cidade, e a procurasse. Minha esposa foi lá, a secretária pegou minha esposa pela mão, com a ação que ela tinha tentado dar entrada lá no JEC, né, no Juizado Especial, e a levou eu esqueci como é que fala, né? Aonde um juiz fica lá, numa vara. Levou lá, chegou pro secretário lá da vara e falou assim: ó, dá entrada nisso aqui, ordem do desembargador fulano de tal. Mandou minha esposa ficar lá aguardando, que eles iam dar um documento para ela de que ela deu entrada, né? E minha esposa aguardou, recebeu, chegou em casa radiante, com tudo isso que aconteceu. Nós demos glórias a Deus. Mas tinha um processo, não é isso? Queridos, a minha esposa foi a esse julgamento sem advogado. O cartão estava lá, a operadora de cartão estava lá representada pelos seus advogados. Pois o final, para me encurtar aqui, que a hora já avançou demais, o resultado foi o seguinte: a empresa de cartão foi condenada, a minha esposa não pagou um centavo, nem aquilo que ela devia, que tinha as compras, né? Nem isso ela foi condenada a pagar. E o cartão ainda foi obrigado a indenizar a minha esposa. Que coisa impressionante, não é? Olha aqui, verso 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Queridos, aquelas coisas que são impossíveis a nós, que nós não podemos realizar, não podemos fazer, essas nós temos que ter essa atitude dessa viúva. Essa temos que ter. Mas aquelas coisas que são inerentes a nós, que nós podemos providenciar, podemos correr atrás, podemos trabalhar, podemos alcançar, essas coisas não são necessárias serem pedidas a Deus. Porque Ele já diz que essas coisas Ele providencia naturalmente para nós, de acordo com a vivência, de acordo com a nossa vida. Elas vão sendo proporcionadas, vão acontecendo.
Mas coisas como essas daqui, que exige justiça, em que você é frágil, é impossível para você. Ah, meus queridos, Deus é um Deus que se levanta nessa hora. Tenha certeza disso. Eu vou encerrar por aqui, e de tudo que eu falei, lembre-se de ler o texto depois, que o que importa é a palavra de Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, poderá o Senhor, quando voltar, achar fé na terra? Senhor, eu peço que essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, elas sejam encontradas entre aqueles que tiveram fé no Deus que morreu por elas, no Deus que agora justifica, que as purifica de todo o pecado e que permite que elas vivam para sempre. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, pela maravilhosa promessa da tua volta e da vida eterna contigo, em nome de Jesus. Amém.